Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 30.900 dólares. Bitcoin que continua o dump e chega a testar os 30k. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar o Price Action, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias e qual a minha estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, estou gravando esse vídeo emergencial aqui, mas nós teremos também o vídeo da noite, tá bom? Então você pode deixar aqui nos comentários qual altcoin você quer que seja analisada no longo prazo. Vamos tentar ver quais delas estão em suportes bons para potenciais oportunidades. Hoje, meu objetivo vai ser começar aqui do diário, tá? Falando um pouquinho sobre essa queda, esse volume, o que a gente pode esperar para as próximas horas. Depois a gente vai abaixar o tempo gráfico, 4 horas, 1 hora, 15 minutos, para ver suportes e resistências importantes. Falar um pouquinho sobre o S&P 500, que está lutando pelos 4.000 pontos, Nasdaq, dominância, e também vamos fazer uma análise de sentimento, tá? Tanto de indicadores de longo prazo como o Fear and Greed, quanto de indicadores de curto prazo de Price Action, como o TRDR, e também aqui o Trading Light. Beleza? Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários, em especial a sua altcoin. Tranquilo. Investidores, vamos lá. No diário vocês sabem que a gente continua numa tendência de baixa muito feia no Bitcoin, mas a gente começa a ver alguns pontos aqui que a gente pode estar chegando próximo de um fundo, né? Por quê? Primeiramente, a gente tem bastante suporte até a região dos 28.000 dólares, né? Já falei nos últimos vídeos, romper essa região aqui seria extremamente prejudicial e a partir daí a gente teria que repensar todo o movimento do Bitcoin aí no longo prazo. Mas até os 28 tem suportes importantes. E um ponto interessante que eu consigo ver é que a gente está com um volume muito significativo. Sabe quando que a gente teve um volume tão grande assim? No fundo da guerra, certo? Então, normalmente fundos e topos são formados com grande volume. Porém, é importante a gente entender que simplesmente um volume não forma um fundo ou um topo. A gente precisa de uma demonstração de força, no caso de um fundo, para a gente formá-lo. Ou seja, aqui no fundo da guerra, repara que o preço chegou nos 34, depois a gente começou a pumpar, chegou nos 40.000 dólares e fechou nos 38.200. Ou seja, só esse volume aqui não dita muita coisa. A gente precisa até o fechamento de hoje demonstrar força e deixar um candle bonito aqui, tá? Mas parece que nós estamos chegando, né? Afinal, o desespero está entrando no mercado, a gente está vendo muitas pessoas sendo liquidadas, inclusive com recorde aí dos últimos dias, tá bom? A gente teve uma liquidação próxima aos 50 milhões de dólares. Lembra dos 50 milhões de dólares que a gente tanto comentou nas últimas semanas? Ou seja, muita gente está sendo liquidada, muita gente está vendendo no fundo, e isso é um sinal de que a gente pode estar chegando próximo dele, tá bom? Então, vamos ver se a gente vai conseguir demonstrar essa força. Mas, pensando no longo prazo, eu acredito que sim, nós estamos fazendo boas compras, tá, nessa região. A gente continua em extremo medo nesse momento. E a gente tem indicadores como, por exemplo, o S&P 500 brigando em suportes importantes, né? O S&P 500 não é um indicador, mas como quase está sendo, né? Do tanto que a gente está correlacionado. Se o S&P 500 começar a respirar igual a gente fez aqui nesses últimos minutos, a tendência é o Bitcoin respirar também. Então o S&P 500, ele é um risco se ele continuar caindo, mas ele pode ser uma oportunidade se ele recuperar, tá? E se tem uma coisa que o S&P 500 fez nos últimos anos, é recuperar do nada, né? Todas as últimas quedas que a gente teve no S&P 500, ele subiu em V logo depois. Com certeza agora é diferente, né? A gente tem aumento na taxa de juros, a gente tem a incerteza gerada pela questão da China e o conflito entre Ucrânia e Rússia. Porém, é importante a gente entender que todas essas nossas quedas aqui tinham um motivo para elas acontecerem. Então, detalhe, se a gente começar a recuperar esse S&P 500 aqui, provavelmente o Bitcoin pode surpreender e recuperar muito mais, tá? Então lembra, o S&P 500 e tudo que está acontecendo no mundo é um risco, mas comprar Bitcoin nesse preço não deixa de ser uma oportunidade também. Afinal, se o S&P 500 começar a recuperar, a gente pode ter uma recuperação bem forte do Bitcoin, correto? Continuando aqui, abaixando o tempo gráfico do Bitcoin, vamos para o 4 horas. No 4 horas, a gente ainda não teve nenhum pullback desde os 40.000 dólares, tá bom? Então, olha essa queda aqui sem nenhum pullback. Vou puxar aqui
de onde a gente chegou próximo dos 30 mil dólares, e ver que a primeira região do 0,382 está nos 34 mil dólares, tá bom? Então, essa é uma primeira região de longo prazo, onde o preço vai ter bastante dificuldade para ultrapassar. Na verdade, entre os 34 e os 36.500 dólares, para mim, é uma região complicada, é uma região onde possivelmente nós vamos estar de olho para distribuir os bitcoins caso ele chegue até aqui, correto? Além disso, a gente pode destacar também no curto prazo, já abaixando aqui, que, apesar de a gente ter deixado alguns volumes grandes no fundo também, a gente também tem um volume grande de fundo que foi rompido nessa região entre os 30.700 e os 31.700, tá? Então, realmente não vai ser tarefa fácil, eu acho que a gente já vai ter uma resistência aqui no final desse candle na região próxima aos 31.750, tá? Pra gente passar esse candle aqui não vai ser tarefa fácil. Então a gente já tem muita resistência acima e os suportes abaixo não estão no curto prazo, eles são suportes de longo prazo, tá bom? Então a gente precisa ainda, apesar de todos esses fatores, muita liquidação, muita venda a mercado, extremo medo, eu acredito que a gente ainda precisa ter bastante caixa caso o pior aconteça, tá bom? Lembra, a gente pode sim estar chegando próximo desse fundo mais importante, porém, a gente não tem como ter certeza disso. Se a gente não tem como ter certeza, a nossa estratégia tem que englobar todas as possibilidades. E a sua estratégia não pode te levar à ruína. Ou seja, ponto de liquidação próximo agora, nem pensar, tá? Colocar todo o capital, dar all-in agora, nem pensar. Porque a gente precisa de uma estratégia para ficar confortável ao longo do tempo. E aí você que vai decidir. Você vai ver a sua aversão ao risco, ou seja, o quanto você consegue arriscar. Você vai ver a sua possibilidade de especular com o seu capital, ou seja, vou precisar desse dinheiro daqui a 3 meses. Cara, você vai precisar do dinheiro daqui a pouco, nem pensa nisso, tá bom? Eu acho que é importante a gente entender os dois lados da história. A gente pode estar comprando Bitcoin muito bem no extremo medo, mas também tem o risco pelo outro lado. Então toma cuidado com isso, tá? Olhando aqui nos nossos indicadores de sentimento, temos alguns pontos, tá? Então vamos abaixar aqui o tempo gráfico. Primeiro, as liquidações de 50 milhões de dólares que eu falei com vocês aqui somadas, tá bom? Liquidações bem fortes, tá? 50 milhões de dólares é um número expressivo na minha visão, então eu espero pelo menos um fundo local, né? Mas é foda a gente apostar nisso, apostar na correção nunca é muito bom. Mas pelo menos um fundo local, eu acho que a gente está bem próximo de fazer para pelo menos o preço dar um pullbackzinho, beleza? Então, muita liquidação, muita venda a mercado, zona de acumulação na minha visão. O nosso long short ratio, ele tá caindo, mas infelizmente ele travou nas últimas horas, tá? Ficou travado algumas horas aqui e tá travado de novo. Não sei o que tá acontecendo, mas ele travou aqui nos 2,42. Quando ele voltar, espero que ele esteja bem mais abaixo, né? Afinal, se ainda tiver mais de 2 longs para cada short no mercado, é um sinal que a gente pode continuar caindo, né? É importante a gente lembrar do nosso long short rate desse indicador e entender porque ele ajudou muito a gente a não se expor demais ao mercado antes da hora, né? O long short ratio, por muito tempo aqui, ele ficou extremamente elevado com o preço lá nos 40 mil dólares, né? Então, quando a gente tava ali, ó, rompeu os 40 mil dólares, a gente tinha esse indicador em 4. O que isso quer dizer, para quem não conhece aqui? Quer dizer que tem 4 longs na Binance Futures para cada short. Ou seja, cada pessoa em short tem 4 outras em long. Já estava todo mundo muito otimista, tá? E esse otimismo continuou aqui, como você pode ver. Agora que ele está dando uma arrefecida, tá? Que está caindo. Mesmo assim, ainda está 2,4 longs para cada short. E quando atualizar aqui, espero que em breve, a gente vai ver para quando isso vai e a gente vai discutir. Beleza? Outro ponto que a gente pode destacar aqui é a queda no nosso Open Interest, tá? Queda de 94 mil para 87. Ou seja, uma queda aí de 7 mil bitcoins, mas não é aquele fundo de apocalipse, né? Então, ou seja, não é um fundo aqui que eu vou dar all-in. Nenhum fundo eu vou dar all-in, mas vocês entenderam, né? Apesar das liquidações, a queda no Open Interest não é tão significativa assim, mas foi a maior que a gente teve em bastante tempo em quedas, tá bom? Então eu encaro isso aqui como algo positivo para um fundo local, talvez não um fundo global ainda, né? E como que eu acho que a gente poderia transformar esse fundo local num fundo global? Caras, a gente precisa demonstrar força, romper essas resistências acima, com o sentimento melhorando muito, tá? Então a gente precisa ver o preço passando dessa primeira resistência ali nos 31.750, com o Open Interest subindo e com o Long Short Rate e CVD caindo, tá? O CVD e o Long Short Rate estão caindo já, mas eu quero ver mais, beleza?
E detalhe, eu não quero ver muita gente comprando a mercado, igual foi o caso nessas duas recuperações que a gente tentou aqui. Primeiramente nos 33.400 e depois aqui nos 31.900 dólares. Se muita gente comprar a mercado, sai de baixo. Pelo menos até agora não teve muita compra, né? Então essas zonas aqui são potenciais zonas de distribuição, lembrem-se disso. Tranquilo? Então, para finalizar, vamos falar um pouco sobre onde as instituições estão nesse momento. Caras, na verdade a gente já tem uma predominânciazinha vendedora no 1%, o que obviamente não é muito bom para o preço. No 2,5%, a gente tem uma predominância compradora, tá? Até os 30 mil dólares estão tentando segurar ali, 270 milhões. Nada de outro mundo também, né? Já vimos ordens muito maiores. Na verdade, estão tentando segurar até os 29.500, tá bom? Então é uma potencial zona de acumulação aqui. Assim como estão fazendo pressão vendedora até os 31.400. Depois disso, não tem muita coisa, tá? Então, romper esses 31.500 dólares, 31.750, pode ser o que a gente precisa para formar um fundinho aí que a gente não formou desde a queda dos 40 mil dólares, beleza? Vocês sabem, em breve a gente volta aqui para atualizar a situação é tensa, mas ao mesmo tempo que a situação é tensa e o risco está lá em cima, eu também estou enxergando boas oportunidades de compra no Bitcoin, tá, galera? Vamos focar no Bitcoin, porque, sinceramente, apesar das altcoins terem caído bem mais hoje, a gente pode ver aqui que a nossa dominância ainda está em patamares baixos, né? Então a gente ainda tem a nossa dominância aqui em 41,79. Ela até caiu, né, de hoje mais cedo. Então, o foco para mim nesse momento é acumular Bitcoin, tá? Se você quer acumular altcoin, cara, olha para o Ethereum, por exemplo, que quase não é uma altcoin mais de tão grande que já é, né? Então, foco nas grandes moedas, foco numa estratégia que vai te dar tranquilidade para você se expor ao longo do tempo de maneira responsável. Beleza, investidores? Cara, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que realmente é o momento de todo mundo ter calma e realmente seguir a estratégia que bolamos. Se você ainda não bolou uma estratégia, cara, nunca é tarde, tá bom? Para agora e bola a sua estratégia e ela tem que ter o seu gerenciamento de risco acoplado e também pontos onde você vai realizar lucro. Beleza? Então é isso, a gente volta no meu Instagram antes das 8 horas, dependendo aí da variação, e também às 8 horas tem vídeo, 8, 9 horas tem vídeo aqui no canal para atualizar o Bitcoin e para falar das altcoins aí também as mais pedidas. Então deixa aqui nos comentários a altcoin que você quer. Então é isso, um forte abraço e a gente se vê daqui a pouco. Vou colocar a musiquinha para ver se ela ajuda e não tá ajudando das últimas vezes, né? Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out. Novogratz is bullish. Bottomed out. Don't ever rise is deadish. Barrett calls it a 13 punch. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.